Bom, eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira, dia 1º de julho. Começou o segundo semestre do ano, senhores. São 4 horas da tarde. Tempo bom em Porto Alegre. Muito bom. Sol, céu azul, mas frio. Muito frio aqui em Porto Alegre. Todo o Rio Grande do Sul. Aqui os gaúchos costumam dizer que está um frio de renguear Cusco. Cusco é uma palavra de origem espanhola, aqui no Rio Grande do Sul é empregada. Era empregada. Pouca gente agora, a não ser no interior, fala em Cusco, né? É cachorro. E renguear é tremer, né? Então, quando o pessoal aqui quer dizer que está muito frio, costuma dizer aqui está frio de renguear Cusco. Pois está bem. Vocês devem estar, olha aqui, estou paramentado assim, olha, estou... Há pouco vim de um programa do qual eu participo, o Mais Brasil, e na rua está muito pior, está muito frio mesmo. Eu quero falar até a respeito de um assunto que foi tratado ainda há pouco nesse programa do qual eu participo eventualmente, o Mais Brasil, da Rádio Mais Brasil. Eu aconselho vocês a acompanharem, eles têm um bom programa de manhã, que é o Agora Brasil, começa às 7 horas da manhã, vai até às 9, conduzida por Guilherme Baumhart, que é um jornalista experimentado aqui do Rio Grande do Sul. Vai das 7 horas da manhã até às 9 horas da manhã. E costuma apanhar tudo que é assunto daquela primeira hora do dia ali, fazer uma análise, inclusive com convidados. E depois o outro programa também de conteúdo jornalístico começa às 13 horas e vai até às 15 horas. Com convidados. A banca sempre tem 2 ou 3 jornalistas, ou economistas, advogados, convidados ali, e eventualmente participa também um entrevistado, né? Se vocês procurarem no Google ali, mais, o símbolo de mais, né? Não mais MAIS, mais Brasil, tudo junto. Vocês vão procurar ali e vão encontrar o programa ali. Eu sugiro que acompanhem, ou então que me acompanhem no meu blog, polibiobraga.com.br, porque todo dia às 7 da manhã e depois às 13 horas eu disponibilizo o programa que está no YouTube. Então eu disponibilizo na capa do meu blog. Se não quiser ter muito trabalho para ir lá no Google, ver Mais Brasil, como é que eu encontro, não, vão ali no meu blog, polibiobraga.com.br, e vocês vão acompanhar. Então às 7 da manhã, às vezes eu acordo um pouco mais tarde, boto 7h30, 8 horas, mas às 13 horas eu sempre boto, coloco ali, eu disponibilizo as imagens. Acho que vale a pena acompanhar. O jornalista Júlio Ribeiro, que apresenta o programa das 13 horas ali, e eu recomendo. Tudo aquilo que você não costuma ver na mídia tradicional. Pois bem, nesse programa do qual eu participei hoje de tarde, agora nessa segunda-feira, dia 1º de julho, das 13 até as 15 horas, participou também o deputado Maurício Macron, que é aqui de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, é do Podemos. É um deputado de oposição. Bravo deputado. Competente, corajoso. E ele tem colocado questões muito graves, a respeito do que está acontecendo no Brasil aí. E hoje um dos temas que nós abordamos ali foi justamente a questão da regulação das mídias sociais. Tem muitas pessoas que discutem a necessidade ou não de regular a mídia social, e eu costumo sempre insistir com o ponto de que, no fundo, o que essa gente deseja, na verdade, é estabelecer uma censura, de preferência prévia, sobre os conteúdos publicados nas redes sociais, né? Eles estão de olho mesmo nas tias do Zap, nas avós do Zap, estão de olho nessa gente aí, né? Então, estabelecer uma censura. Para quê? Para permitir que a chamada mídia tradicional continue passando as suas verdades, entre aspas, aí. Porque eu trabalhei dezenas de anos em veículos de comunicação da mídia impressa e sei muito bem quais são os interesses dessas empresas jornalísticas aí. Os interesses deles estão sempre vinculados ao poder, ao dinheiro, ao negócio em si.
E os compromissos com os leitores, com os telespectadores, com os ouvintes, os compromissos são muito reduzidos, né? Então, eu vi de tudo já nos jornais, rádios, televisões, revistas dos quais eu participei, né? Quer dizer, informações distorcidas, omissão de informações, que é uma das piores coisas que existe, né? Omitir informações, distorcer informações, mentir descaradamente, né? Tergiversar, fazer de conta que está abrindo espaço para o contraditório, quando na verdade não está. Até me chamou muita atenção o jornal aqui, na semana passada, de Porto Alegre, o principal jornal aqui do Rio Grande do Sul, o Jornal Zero Hora, que pertence à RBS, Rede Brasil Sul, que é afiliada da Globo, discutindo a questão do aborto, por exemplo. Eles abriram uma página inteira para essa discussão ali e disponibilizaram uma única opinião contrária ao aborto e 6 opiniões favoráveis ao aborto, né? Então, é claro que tudo isso visa induzir o leitor, o telespectador, o ouvinte, induzi-lo a comprar a narrativa que essa gente faz, né? E eles estão, via de regra, colocados contra os interesses da maioria do povo brasileiro, manipulando esse pessoal, né? A grande mídia brasileira, ela não faz apenas jornalismo, né? Como eu disse, faz muitos negócios, né? Essas empresas de comunicação gigantes aí, elas têm interesses aí, inclusive na área empresarial, empresa de construção, empresas de informática, empresas como a Folha de São Paulo, o conjunto deles, de seus acionistas aí, de meios de pagamento, como PayPal, enfim, sem contar o fato de que essas empresas poderosas de comunicação interferem até nas atividades políticas, né? Indicando, derrubando ministros, indicando, derrubando presidentes, né? E mantendo esses interesses junto ao poder para poder ter um acesso mais fácil aos bancos oficiais e para tomar empréstimos de longo prazo, com carência a perder de vista, juros baixíssimos, muitas vezes até empréstimos que nunca são quitados, são transformados em publicidade. Essas empresas de comunicação têm interesses, inclusive, junto à Receita Federal, lá para, de alguma forma, suspender autuações sobre seus desvios tributários, né, seus desvios fiscais. Isso sem contar outros tipos de interesses aí, também sempre junto aos poderosos, né? Eles acompanham os poderosos desde que o Brasil existe como Brasil, desde 1500. Aí. Pois bem, e, ora, o que nós estávamos discutindo ali é justamente uma declaração que fez neste final de semana o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, na maior cara de pau, dizendo simplesmente o seguinte: olha aqui, em agosto o Supremo Tribunal Federal vai tratar dessa questão da regulação das mídias sociais, né? Ele ignora que, neste exato momento, a Câmara dos Deputados está debruçada, né, a Câmara dos Deputados, sobre um projeto de lei exatamente tratando dessa regulação das mídias sociais. Ele ignora isso? É claro que ele não ignora isso, né? O Dias Toffoli, como o Supremo Tribunal Federal, tem se colocado como um agente daquele coletivo que eu chamo de o eixo do mal. Essa é que é a verdade, né? O interesse de todos eles não é propriamente regular as mídias sociais, mas é censurar os conteúdos que ocorrem nas redes sociais. Esse é o objetivo. Com que objetivo de censurar? O de eternizá-los como poderosos. Essa é que é a verdade. É isso que nós estamos assistindo nesse momento aí. Porque as redes sociais quebraram o monopólio da verdade da mídia tradicional, né? Os jornais aqui no Brasil, impressos, eles estão perdendo leitores a cada dia que passa. As emissoras de rádio, então, nem falar, né? As próprias emissoras de televisão, que são os grandes veículos de comunicação de massa que existem no Brasil, o índice de audiência deles tem caído pela metade, em questão de menos de uma década.
Só vou dar alguns números para vocês aqui. Por exemplo, os jornais, o maior jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, são os três maiores, né? Eles têm uma circulação impressa, segundo o Instituto Verificador de Circulação, de alguma coisa como 300 mil, 400 mil exemplares por dia. Olha, nós temos uma população de 220 milhões de habitantes. Então, esses jornalões aí, os maiores do Brasil, têm uma tiragem diária de 300, 400 mil cada um, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o jornal de maior importância, que é o Jornal Zero Hora, que é dessa rede Brasil Sul de comunicação, ele imprime 46 mil exemplares por dia. Ora, você compara com uma população do Rio Grande do Sul de 11 milhões e meio, isso não é nada, é muito pouco, né? Então, mas eles possuem um poder de influência enorme, né? Porque muitas vezes eles estão, como é o caso da Zero Hora, aí, umbilicalmente ligados a uma rede complexa de comunicação aí, que inclui emissoras de rádio, como a Rádio Gaúcha aqui, como a RBS TV, né? Então, o poder de influência é multiplicado aí. Mas, de qualquer maneira, na mídia impressa é isso que eu acabo de dizer aqui para vocês. O meio de comunicação mais poderoso, tradicional que existe no Brasil, é com certeza a televisão. E influi como a televisão na cabeça das pessoas? Através dos seus jornais, né? O principal deles, que domina completamente o mercado, é o Jornal Nacional, da Globo, né? Aí sim, o número deixa de se contar por milhares para se contar por milhões de telespectadores, de pessoas que assistem, né? Mas ele também vem perdendo o público assim assustadoramente, né? Há apenas 4 anos atrás, segundo o próprio Instituto Verificador de Circulação, o Jornal Nacional ele tinha uma média diária de até 70 milhões de telespectadores. Passado 4 anos, ele está com 45 milhões. De quase um corte de quase pela metade, né? Então, senhores, vocês diriam, sim, mas por que eles parecem tão assustados assim com as redes sociais? Essas autoridades todas do Supremo Tribunal Federal, os seus aliados de dentro do governo federal, eles costumam alegar que ocorre muito tipo de crime cibernético nas redes sociais e que isso precisa ser contido, precisa ser regulado isso aí, essas mídias sociais aí. Bom, na verdade não é isso que está por trás. Eles querem estabelecer uma censura mesmo, para que os seus meios de comunicação tradicionais continuem com a narrativa que eles desejam, né? O medo deles é exatamente fazer com que impedir que as redes sociais continuem quebrando o monopólio da verdade dos meios de comunicação, né? Olha, se vocês tiverem uma ideia, por exemplo, o Brasil, com 220 milhões de habitantes, tem 240 milhões de celulares. E o celular, hoje, é a principal ferramenta utilizada por quem navega nas redes sociais. 170 milhões dos 220 milhões de brasileiros, eles, de uma ou de outra forma, de uma ou de outra maneira, eles navegam pela internet. Então, vocês podem imaginar aí o poder de fogo, exatamente, que as redes sociais e o conteúdo que circula pela internet representa no sentido de formar um contraditório em relação exatamente ao tipo de verdades, entre aspas, que são transmitidos aí pelas mídias tradicional, né? É por isso que eu acho muito importante que prestemos atenção a essa discussão sobre a regulação das mídias sociais, né? Porque, na verdade, se o interesse das autoridades do Supremo Tribunal Federal e do governo nomeado fosse a de regular as mídias sociais, apenas isso para impedir crimes na área de internet, se o interesse deles fosse isso, bastaria apenas manter o arsenal jurídico legal que já existe no Brasil aí, que são exatamente a Constituição Federal, os códigos penal e de processo penal, o civil e de processo civil, sobretudo o marco civil da internet, e sem falar na lei de proteção de dados, né? Então, leis existem para coibir abusos, basta usá-las, né? O que nós estamos assistindo, no entanto, é essa escalada de fazer com que o povo brasileiro permaneça na ignorância
não busque atender os seus interesses através da eleição de representantes que honrem o seu mandato. Não é por acaso que essa discussão está ocorrendo agora há apenas 3 meses das eleições para prefeitos. E há apenas 2 anos de uma nova eleição presidencial, inclusive de uma eleição para o Senado. O Senado é muito importante, a renovação dentro de 2 anos, porque serão 2/3 do Senado renovados. E eu tenho a convicção de que, caso as redes sociais continuem trabalhando do jeito que estão trabalhando no Brasil, dentro de 2 anos nós teremos um cenário majoritariamente conservador, de direita, e, portanto, capaz de pôr um freio ao autoritarismo que ocorre nesse momento nas cortes superiores do Brasil. É isso aí, senhores.